Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Tiago Araújo aqui na área. E aí pessoal, tudo certinho? Boa noite. Boa noite, Lanai Azevedo, Josilane. E aí pessoal, tudo certinho? Vamos iniciar a nossa aula. Hoje o bicho vai pegar, hein? Hoje nós estaremos resolvendo aí uma série de questões. Fala pessoal, tudo bem? Espera aí, meu irmão. Oxe, tá, abaixa isso aí. Olha só, estaremos resolvendo questões sobre hidrografia e sobre relevo, tá bom? Então você não pode deixar esses dois assuntos passarem despercebidos no momento do teu estudo, tá? Então, vamos iniciar, né? Sem mais delongas, 7.2, vou iniciar com vocês agora. Vocês podem pegar o material para fazer as anotações, estaremos também colocando algumas informações específicas aqui e eu já quero trabalhar com você todo esse conteúdo, tá bom? Vamos lá? Olha só, essa é a nossa correção do simulado 4 da nossa plataforma, tá? Da Isolada. Eu estarei trabalhando com você esse conteúdo, esse material está disponível para você na plataforma, no entanto, também na Isolada de Questões, que é a minha isolada do concurso da APP Piauí, Conhecimentos Regionais do Estado, tá bom? Então vamos nessa? Vamos iniciar? Primeira questão, nós temos aqui assim, olha só. O estado do Piauí ostenta uma hidrografia rica e diversa, um mosaico de águas que se entrelaça com a aridez da Caatinga e a exuberância do Cerrado. Essa complexa rede hídrica, composta por rios, lagoas e aquíferos, que garantem a vida em um dos estados mais ricos do Brasil. A escassez de chuvas, a desertificação e a poluição, interessante esse ponto aqui, tá? Que são problemas relacionados ao território. A escassez de chuva, a desertificação e a poluição são alguns dos desafios que ameaçam a hidrografia piauiense. Para enfrentar esses obstáculos, é necessário investir em ações como pelo Estado, como, olha só, ou seja, investir em ações, conservar recursos naturais, a exemplo da mata dos cocais, desenvolver um manejo sustentável dos recursos hídricos por todo o Estado, gerar um maior processo de gestão ambiental das águas pelas regiões, garantir a sustentabilidade em regiões mais agregadas ao processo de seca ou preservar o patrimônio natural de sustentabilidade às gerações futuras. E aí, pessoal, o que é que vocês marcariam aqui? A gente está vendo uma questão no estilo da banca do CEP, bem interessante, uma questão que traz uma subjetividade muito forte, mas o que vai fazer o diferencial no momento em que você estiver resolvendo essas questões é exatamente a tua interpretação mediante o enunciado, para você poder agregar o enunciado à tua resposta. Então, a resposta correta está exatamente na letra D. Por que, professor, a letra D? Olha só. Nós temos aqui um problema, a escassez de chuvas, a desertificação e a poluição. Essa letra D, ela vai falar sobre a sustentabilidade, agregadas principalmente à questão da seca. Por que, professor? Exatamente a letra D e não as outras alternativas. Porque a seca, pessoal, é um dos principais problemas que movem o território do Piauí, principalmente na parte centro-sul, mas necessariamente ali na porção sudoeste, na porção sudeste, onde você tem uma alta característica de vegetação de caatinga. E aquelas áreas ali terminam por apresentar rios tipicamente intermitentes devido à escassez de chuva. E a vegetação, ela é caracterizada diretamente pelo clima. E isso termina provocando uma consequência direta no processo hidrográfico. Então, bacias hidrográficas que são genuinamente intermitentes necessitam de uma revisão direta e de projetos e planos e de políticas públicas ambientais que venham visar a restituição de muitas áreas ambientais e de muita revitalização, principalmente quando se trata de problemas ambientais naturais e antrópicos. E qual a diferença, professor? Quando a gente fala de problemas ambientais naturais, estamos falando do assoreamento, que acontece principalmente no Rio Gurgueia, como você já tem tratado comigo isso. O Rio Gurgueia é uma das bacias hidrográficas que mais apresenta essa questão do assoreamento natural. Fora a questão do processo antrópico, que é a atuação do homem perante o meio natural, que termina caracterizando esses pontos.
ok? Então essa nossa primeira questão é a letra D, ok? Vamos só, olha só, nós temos aqui a nossa segunda questão, se liga aí. O Piauí, constituído por uma hidrografia rica e diversa, um mosaico de águas que se entrelaçam com a aridez da Caatinga e do Cerrado. Essa complexa rede hídrica, composta por rios, lagoas e aquíferos, garante a vida de um dos estados mais secos do Brasil. Com relação às questões hidrográficas do estado, estamos falando sobre a hidrografia, julgue os itens a seguir e assinale a alternativa correta. Interessante esse ponto, tá? Você tem 4 itens, onde esses 4 itens vão caracterizar exatamente a questão da hidrografia local. Então vamos lá. A hidrografia do estado do Piauí insere-se no contexto da região hidrográfica do Parnaíba. Certíssimo. Você tem 100% do território do Piauí constituído em uma área de região geográfica. Muito cuidado com essa questão do termo região hidrográfica, tá? As regiões hidrográficas, elas se constituem em uma área mais ampla de um conjunto de bacias hidrográficas que permeiam uma área. Então você tem a segunda maior em extensão em todo o território nordestino, Nordeste, menor apenas que a bacia do São Francisco. Temos aqui uma alternativa, um item extremamente correto, portanto essa daqui, beleza. Então você já corta aqui a letra B, você já corta a letra C e você já corta a letra E. Então é uma questão tipicamente estratégica. Não é você chutar, não, é estratégia. Você vai lá e você já vai cortando aí algumas alternativas para simplificar a tua questão. Quase 98% do território piauiense é drenado pela bacia hidrográfica do rio Parnaíba. O maior rio, isso aqui estamos falando do rio, tá bom? Região hidrográfica é uma coisa, a forma por onde o rio passa é outra. O maior rio perene genuinamente nordestino, com mais de 140 quilômetros de extensão. Certíssimo. Mas, professor, eu dei uma olhada aqui relacionada em alguns conteúdos e alguns deles falam sobre a intermitência do rio. Beleza. Em algumas áreas você tem um rio que seca periodicamente. No entanto, a grande caracterização e a grande proporção dele, por onde ele passa, ele apresenta uma configuração caudalosa e perene, portanto ele é considerado perene. Então você tem aqui o 2, tá? Nós temos aqui o 1 e o 2, e na letra D também 1 e 2. 3. A hidrografia do estado do Piauí caracteriza-se por rios perenes na sua zona subúmida e rios intermitentes, ou mais conhecidos como temporários, em sua zona semiárida. Certíssimo. Muito bem. Corta a letra D, alternativa correta, letra A. Beleza? Agora, professor, como assim? Porque você tem uma área subúmida que apresenta caracterizações chuvosas no decorrer do ano. Você pega, por exemplo, aí a cidade de Teresina, você vai ter chuvas que se desenvolvem mediante a dezembro a maio. E um período de baixa de chuva que pega ali abril até setembro e outubro, quando em novembro essa chuva ela vai aumentando a sua proporção. Então esse é um tipo de clima tipicamente tropical, úmido. E quando a gente fala subúmido, nós estamos falando em uma transição climática, que vai desde a questão do clima que é tropical, que é o tropical típico, ao clima semiárido, que é caracterizado na porção sudeste do território, que forma exatamente a vegetação de caatinga local. Então isso termina ocasionando uma intermitência nas redes hidrográficas. Então na parte do semiárido você tem rios que são intermitentes e na parte do tropical típico você tem uma faixa de transição climática que é o subúmido, semiárido, subúmido, úmido. E aí você tem uma base tipicamente perene. Então vamos lá, vamos ver qual é o erro da 4. Temos assim, ó. Todas as bacias hidrográficas do Piauí indicam crescimento negativo na população urbana rural. Errado. Indicam crescimento positivo. Então já tornou a alternativa aqui o item incorreto. Tendo os maiores
níveis de incremento ter sido verificado nas bacias do Alto Parnaíba e Uruçu Preto. Nesse caso aqui, essa afirmativa aqui ela está correta, no entanto, quando ele fala negativo, deixou a alternativa incorreta. Por quê, professor? Porque se você parar para observar a grande densidade populacional no território do Piauí, você vai ver que essa grande concentração ela está inserida diretamente nas áreas próximas aos rios devido à condição e fator natural que desenvolve a estrutura agropecuarista na formação econômica da agricultura, na extração de recursos, no desenvolvimento de atividades pecuaristas. Então isso é bem interessante para você ficar ligado. Então, na nossa segunda questão, nós vamos ter exatamente a letra A, estando corretas apenas a 1, a 2 e a 3. Ok? Tudo bem? E aí, tá dando certo? Tá dando para compreender direitinho? Eu espero que sim, tá? Mas para a gente tirar uma dúvida, para não ficar nenhuma dúvida sobre essa questão das bacias hidrográficas, eu trouxe aqui para a gente um mapa que nos mostra exatamente quais são os tipos de bacias que estão presentes no território do Piauí, e você já deve ter tido essa disponibilidade do material que eu postei para vocês na plataforma, que eu pedi para a equipe postar, que é exatamente o Piauí em mapas, para que você venha estar colocando ali nas setinhas e preenchendo cada uma das bacias e das redes hidrográficas que compõem o território. Então, olha só, se a gente pega aqui, eu vou até ampliar o nosso conteúdozinho para você estar dando uma olhada. Olha só, você tem aqui a bacia difusa do litoral, a bacia do Pirangi, a bacia difusa do Baixo Parnaíba, você tem do Médio Paraíba e do Alto Paraíba. Nesse caso, nós vamos ter a bacia do Poti, a bacia do Longá e a bacia do Canindé. A bacia do Itaquera, a bacia do Gurgueia, a bacia do Uruçu Preto e as bacias difusas do Alto Parnaíba. Então você tem o Alto Parnaíba, você tem o Médio Paraíba e você tem o Baixo Paraíba, que deságua exatamente no litoral do território do Piauí. E aí você já vai entendendo como cada uma se configura. Lembrando que você tem a bacia do Gurgueia e a bacia do Canindé como áreas que apresentam uma região extremamente caudalosa, só que a bacia do Canindé e a bacia do Poti, eles vão apresentar características de presença de rios intermitentes. Então isso termina formando aí. Olha aqui, olha só. Então, caso você venha ter alguma questão que venha te perguntar quais são as bacias hidrográficas do território, você vai ter Canindé, Gurgueia, Itauera, nós vamos ter Longá, Pirangi, Poti, Uruçu Preto. E as bacias difusas, Boa Esperança, Alto, Baixo e Médio Parnaíba, e você vai ter as bacias difusas do litoral. Fácil da gente entender, né? Muito bom da gente entender. E aí você começa a configurar que todas essas bacias, elas também são classificadas como subbacias dentro de uma região tipicamente hidrográfica. Ok, pessoal? Então fica fácil da gente entender. Terceira questão, se liga aí. Nessa nossa terceira questão, nós temos aqui: observe as médias mensais por bacias hidrográficas no Piauí em milimetragem. Tá aqui, ó, milimetragem, na imagem abaixo, e assinale a alternativa correta. Vamos lá, olha só. Vazões naturais de regiões hidrográficas. Nós temos Canindé, difusas Boa Esperança, difusa do Alto, Médio e Baixo Parnaíba, a Gurgueia, Itauera, nós temos Longá, Pirangi, Poti, Uruçu Preto. Se você tem uma área específica aqui, se você observar, a bacia do Canindé, ela apresenta uma forte caracterização. Se você voltar aqui, você vai ver. A bacia do Canindé é a maior bacia hidrográfica em quilômetro quadrado do território piauiense. Seguido aí exatamente do Gurgueia, em segundo lugar. Depois nós vamos ter em terceiro lugar do Poti. Vazão específica não, mas ele pergunta aqui, ó, em milimetragem, vazão natural em metros cúbicos. Então nós vamos ter aqui, ó, a do Longá, que vai apresentar uma alta vazante de configuração de rios e de terreno tipicamente caudaloso, seguido pelo Alto Parnaíba, onde nasce exatamente o Parnaíba. Então vamos lá. Considerando os dados da tabela sobre os rios da bacia do rio Parnaíba, assinale a alternativa correta. O rio Canindé apresenta a maior vazão média anual entre os rios. Está aqui, ó, Canindé, maior vazão,
errado. Alternativa incorreta. Então, por aí você já fecha. O rio Gurgueia apresenta a terceira maior vazão média anual. Vamos lá? Se você pega aqui, ó, o rio Gurgueia, você não vai ter a terceira, tá? Então, só para a gente ficar ligado aí, porque você vai ter a primeira como o Longá, em segundo você vai ter o Alto Parnaíba, em terceiro lugar você vai ter exatamente a do rio Poti. Então, essa daqui também está incorreta. O rio Itauera apresenta a quarta maior vazão média anual. Vamos lá, o Itauera está aqui, ó, 16 é uma das menores, errado também. O rio Longá apresenta a maior vazão média anual, certíssimo, eu não vou nem voltar aqui, eu vou até voltar, né? Então eu já até marquei aqui para você estar dando uma olhada. Então já está certíssimo aí a letra D. O rio Poti apresenta a maior vazão média, tá aqui, o rio Poti, não. Apresenta exatamente a terceira, né? Entre todos os rios da bacia do Parnaíba. Então, ficou fácil, né? Quando uma questão ela traz informações como essas, que são informações muito precisas, ela pode exatamente trazer esse tipo de configuração para você estar dando uma olhada. Ela pode estar fazendo essa análise de mapa. Agora você pode estar dizendo assim, pô, professor, o senhor fazendo aí, ó, fica legal da gente entender. Mas na hora da prova, qual é o grande diferencial que eu tenho que compreender relacionado a isso? Bom, o grande diferencial está exatamente nos nomes que apresentam invasão. O que é a vazão? É exatamente a maneira ou a forma como esses rios eles desaguam e a distribuição desses rios ao longo do território. É o que a gente chama de vazão. Ok? Vamos para a nossa quarta questão? Temos aqui. Na quarta questão, considerando a hidrografia do Piauí, assinale a alternativa que corresponde incorretamente sobre a formação e caracterização dos rios e da hidrografia local. Esse tipo de questão aqui, ó, que fala incorretamente, é um tipo de questão muito propício da banca no CEP, né? A banca no CEP geralmente faz questões com esse termo aqui, com essa configuração. Então eu procurei colocar essa questão no estilo da banca no CEP para você já se familiarizar, assim como todas as outras, mas essa aqui, ela está muito parecida com o estilo da banca. Então vamos lá, nós vamos marcar a incorreta. Se liga. A presença de numerosos rios perenes, como o Parnaíba e o Poti, garantem um abastecimento de água o ano todo. Beleza, tudo certo. A abundância de lagoas temporárias, como a Lagoa do Marruá e a Lagoa do Jansen, que se formam durante o período chuvoso, também desaparecem na seca. A importância dos aquíferos, como a Serra da Capivara e da Cabeceiras dos Rios, armazenam grandes volumes de água subterrânea. Letra D. Predominância de rios intermitentes, como o Piauí e o Longá, que secam durante a estação seca e voltam a fluir na estação chuvosa. E letra E. Influência do clima semiárido, que limita a disponibilidade de água superficial e impacta a dinâmica dos rios e lagoas. Bom, primeiro, essa letra E a gente já corta porque ela está correta. A predominância de rios intermitentes, como o Piauí e o Longá, essa daqui a gente já coloca uma interrogaçãozinha, né? Porque você não tem rios, no caso, você tem a presença de que secam durante a estação de seca e voltam a fluir na estação chuvosa. Essa daqui tá beleza. Essa daqui tá tranquila, né? Então essa daqui a gente pode marcar como correta. Letra C. A importância dos aquíferos, como na Serra da Capivara e Cabeceiras dos Rios, que armazenam grandes volumes de água subterrânea, certíssimo. A abundância de lagoas temporárias, como a Lagoa do Marrué e a Lagoa do Jancens, que se formam durante o período chuvoso e desaparecem na seca. Coloca uma interrogaçãozinha aqui. A presença de numerosos rios perenes, como o Parnaíba e o Poti, que garantem o abastecimento de água durante todo o ano. E aí, pessoal, o que é que a gente coloca aqui? A letra A ou a letra B? Eu quero saber de vocês aqui eu quero saber de vocês aqui do nosso chat. O que é que vocês marcariam dessa letra A e da letra B? Eu quero interagir com vocês agora. Eu quero que vocês me falem, me digam qual das duas vocês marcariam. E aí, tudo certo? Olha só, nosso mediador, o professor só sai da aula quando bater 40 likes. Oxente,
Aí o pessoal não vai. Alane, letra B, letra B. E aí, pessoal? Rafael Oliveira, já marcou aí? Letra A. Bicho, eu tô ceguinho. E aí, tudo certinho? Olha só. Aí vem aquela pergunta, né? Como a gente pode ter uma abundância de lagoas se elas são temporárias? É uma inconsistência. Então a alternativa correta, que é a incorreta, é exatamente a letra B. Exatamente por esse nomezinho aqui, ó. A abundância de lagoas temporárias seria a abundância de lagoas perenes. Portanto, essa daí, ó, já foi embora, já foi para o saco. Quinta questão. O rio Gurgueia, afluente do rio Parnaíba, desfruta de grande importância para o Piauí, atravessando diversos municípios e influenciando significativamente a vida da população local. Considerando a relevância do rio Gurgueia para o estado do Piauí, assinala a alternativa que corresponde incorretamente sobre os seus principais impactos socioeconômicos. Olha só. Irrigação de extensas áreas agrícolas, impulsionando a produção de alimentos e o desenvolvimento da agropecuária na região? Não, isso aqui está correto porque o rio Gurgueia apresenta esse panorama de irrigação pelas áreas. A geração de energia hidrelétrica através de usinas, fornecendo energia limpa e renovável para as cidades e comunidades ribeirinhas? Errado, letra B. Nós não temos a presença de energia elétrica no rio Gurgueia. Nós temos sim a presença de formação típica, de um fabuloso parque eólico, Você tem que se ligar nessa informação, tá? Porque quando a gente fala do parque eólico, né, nós temos aí um grande, no extremo sul, né, relacionado a essa condição natural que desenvolve uma atração típica voltada a essa base natural de formação eólica e o desenvolvimento local, mas, no entanto, a questão da produção de energia elétrica, o rio Gurgueia apresenta um grande potencial energético, né? No entanto, os grandes desafios ambientais que o rio Gurgueia apresenta impossibilitam essa formação. E a gente pode até colocar uma informaçãozinha aqui básica, porque é o seguinte: se a gente fala de usina hidrelétrica, a gente coloca a usina hidrelétrica de Boa Esperança, né? Que está situada em Guadalupe. Vocês sabem muito bem que está aí, né, pouco distante aí do território de Teresina, beleza? Então você tem um lago artificial que apresenta uma grande característica local e tudo isso aí termina desenvolvendo uma possibilidade de produção energética e distribuição de energia para o território do Piauí. No entanto, você tem que tomar cuidado nessa questão da produção energética pelo território. Então essa alternativa aí é uma alternativa que está incorreta. No caso aí estamos falando da letra B. Vamos ver as outras? Navegação fluvial dificulta o transporte de cargas e passageiros, não conectando diferentes localidades e impulsionando o comércio local. Ok. Atração de turistas para atividade e lazer do ecoturismo são problemas socioeconômicos? Não. O abastecimento público de diversos municípios, fornecendo água potável para a população e garantindo sua qualidade de vida. Certíssimo. Beleza, tudo certo, show de bola. Então, quinta questão, letra B. Vamos para a nossa sexta? A nossa sexta nós temos aqui. Com relação às elevações geomorfológicas do Piauí, julgue os itens abaixo e assinale a alternativa correta. O estado do Piauí apresenta uma variedade considerável de formas de relevo, estando estas formas esculpidas predominantemente em terrenos da bacia sedimentar do Parnaíba, que recobre cerca de 90% da área do território estadual, sendo 10% restante de terreno embasado na base tipicamente cristalina. Beleza? Essa daqui está correta. Lembrando que o território do Piauí é um território que apresenta tanto um embasamento sedimentar quanto cristalino, porque o embasamento sedimentar ele vai estar formado nas áreas de baixas elevações
e geralmente as áreas de elevações como a porção sudoeste do território, que apresenta regiões tipicamente planálticas, você tem uma base tipicamente cristalina. Então são dois tipos de formações relacionados à sua configuração geomorfológica, de altimetria de depressão, planície e de planaltos, e quando você fala de províncias geológicas locais, bacia sedimentar e escudos cristalinos, que datam tipicamente da era pré-cambriana, assim não apenas o território do Piauí, mas todo o território nordestino e parte do território brasileiro. A planície costeira do Piauí abrange uma área relativamente restrita do território piauiense, inserida entre a ilha da costa e os tabuleiros costeiros do Grupo Barreiras, devido ao seu reduzido litoral. Muito bem. E representa um complexo conjunto de ambientes deposicionais de origem eólica, formação de ventos devido ao litoral, fluvial, devido a essa questão de rios, de estuários, marinha, a composição das áreas litorâneas, e lagunar, devido à questão estuariana, que é o estuário, a formação estuária que desencadeia o delta do Parnaíba. Então essa alternativa aqui, ela está correta. O Vale do Gurgueia posiciona-se, portanto, em uma alongada depressão interplanáltica na faixa de transição do domínio das Caatingas, com o clima tropical semiárido, para o domínio dos Cerrados, com clima semiúmido, do médio-baixo curso da bacia até essa questão do alto curso da bacia. Essa daqui também está correta, portanto, a alternativa correta, letra D. Uma dica que eu dou para você quando você estiver estudando as questões vinculadas, quando você estiver estudando aí as questões vinculadas ao panorama do relevo e do desenvolvimento geomorfológico, que você faça um levantamento de uma estrutura do perfil geológico e geomorfológico do território piauiense, para você saber quais são as áreas que apresentam maior e menor elevação. Lembrando que o território do Piauí não apresenta uma característica voltada ao incremento de altas elevações. O território ele é tipicamente baixo, porque apresenta desde uma área elevada, onde nasce o rio Parnaíba, passando pelo médio até o baixo. Então essa formação ela vai terminar configurando um terreno mediano, um terreno baixo, apresentando vales, apresentando chapadas, ondulações e principalmente recursos voltados ao panorama de tabuleiros na base tipicamente litorânea. Vamos lá, vamos para a nossa sétima questão. Vem comigo, olha só. Com relação ao relevo do território piauiense, assinale a alternativa correta. Vamos lá, olha só. Os terrenos do embasamento cristalino, falamos na outra questão sobre essa base do embasamento cristalino, do estado do Piauí, são datados da era pré-cambriana. Isso daqui, pessoal, não ocorre apenas no estado do Piauí, mas também ocorre no território nordestino e no território brasileiro. Foi nesse período em que esse embasamento cristalino, constituído exatamente por rochas que datam dessa era, foram exatamente formuladas e corresponde à faixa do escudo nordestino no contato sul e sudeste da bacia sedimentar do Maranhão-Piauí. Essa alternativa aqui está correta, porque vai falar exatamente sobre o embasamento rochoso típico do território. Letra B. As áreas correspondentes a estruturas depressivas do sertão piauiense refletem uma área de ampla drenagem datada da era cristalina de formação recente. Errado. Quando a gente fala de formação recente, estamos falando de uma era tipicamente cenozoica. Então, esse ponto aqui está incorreto, porque esse embasamento cristalino, ele data da era pré-cambriana no território do Piauí, tá? Essa aqui está incorreta. Letra C. As bases sedimentares na estrutura do relevo cristalino já está errado, porque base sedimentar é diferente de base cristalina. É interessante que você saiba exatamente isso. Por quê? Porque quando a gente fala nesse embasamento de estrutura cristalina, essa estrutura cristalina, ela termina formando exatamente um ponto... Poxa, cadê? Ele termina formando um ponto extremamente interessante. Por quê?
O embasamento cristalino, ele é diferente do embasamento sedimentar. O terreno sedimentar é uma coisa, embasamento cristalino, apesar de estarem os dois interligados no mesmo ponto, tá? Então, fica ligado nisso daí. Vamos lá, se liga. Voltar aqui, pronto, ó. As regiões sul do estado, onde apresentam as maiores áreas de deposição de planície, errado, áreas de planalto. Se você pega o território do Piauí, eu não sei desenhar muito o Piauí aqui, você vai ter áreas típicas de planalto na base em que nós chamamos de sudoeste territorial. Errada também. As correntes morfológicas do litoral piauiense são formadas por elevações altimétricas que variam em torno de 800. Errado, variam em torno de 100 metros de elevação, tornando a alternativa completamente incorreta. Na oitava questão, nós temos assim: o Piauí apresenta uma rica e complexa estrutura geomorfológica, moldada por diferentes processos ao longo dos milhões de anos. Essa diversidade contribui para a formação de paisagens únicas e distintas no estado. Considerando a estrutura geomorfológica do Piauí, qual alternativa não se refere a uma das principais unidades do estado? Vamos lá. Chapada do Araripe? Correto. Beleza. Depressão Sertaneja? Também. Planalto da Serra do Parnaíba? Ok. Baixada Litoral? Não. Chapada do Piauí? Também. Então, aqui você já tem uma característica extremamente interessante que mostra exatamente a você que quando você fala de baixada litoral, esse termo nem existe na estrutura geomorfológica do território. E aí, completando aqui, a gente vai fazendo análise, né? Planalto calcário com altitude de 800 metros, rica em fósseis e cavernas, conhecido por seu potencial turístico, área de 300 metros de elevação, caracterizada por clima árido e semiárido, planalto de 500 a 1.000 metros, ou seja, você tem características específicas voltadas à geomorfologia local. Mas baixada litorânea, essa parte aí ela não existe no território. Nona questão. Com relação ao relevo do Piauí, leia atentamente o item abaixo e assinale a alternativa correta. Essa unidade ocupa uma porção central do estado e se caracteriza por altitudes mais elevadas, com média de 300 metros de relevos ondulados, sendo formada por rochas sedimentares do grupo Parnaíba. Já respondeu, né? Já respondeu. De origem paleozoica, apresentando um clima tropical semiárido, com chuvas bem distribuídas durante o ano, desenvolvendo a vegetação predominantemente de cerrado, então é uma faixa de transição. Os principais são Parnaíba, Poti e Itaué. Aí nós temos aqui o quê? Planaltos e chapadas do Médio Parnaíba. Certíssimo. Aqui não tem nem o que a gente tratar, né, relacionado a essa questão muito fácil. E a 10ª questão tem assim: sendo um mar de planície em uma altimetria de 200 metros, onde predominam rochas sedimentares do grupo Barreiras, datada do Cretáceo, com clima quente e seco, já colocou aqui do semiárido, né? Semiárido. Com poucas chuvas concentradas no período chuvoso, apresenta temperaturas elevadas e paisagens áridas. Aqui já rolou a vegetação de caatinga. Desenvolve também a vegetação de tons verde e acinzentado, bioma resiliente da região, com rios serpenteando a paisagem, como o Longá, o Piauí, o Canindé, que serpenteiam pela depressão, irrigando a terra e criando cenários encantadores. O texto acima faz referência à estrutura geológica do Piauí, depressão sertaneja piauiense. Não é chapadão, não é bacia, não é serras e chapadas, não é planalto e serra. Estamos falando da depressão sertaneja do Piauí. E aí, pessoal, fácil, né? Tranquilidade, tranquilo demais essas questões. Para você que estudou o conteúdo relacionado ao relevo, ficou fácil de você desenvolver todas essas questões aqui. Caindo essas questões nesse estilo, da banca no CEP na prova, com certeza você vai acertar e você vai emplacar muito bem, tá bom? Forte abraço.
Até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!